Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma aula de correção, tá bom? Nos exercícios de língua portuguesa. Então, pausem o vídeo e vão buscar a apostila para corrigir e ver se vocês fizeram tudo certinho, tá? Em seguida, assistam a videoaula da tia Michele, tá? E ela vai estar passando exercícios de matemática para serem realizados no dia de hoje. Relembrando, hoje Bandeirantes, dia 7 de maio de 2020, quinta-feira, tá? Vamos dar continuidade nas nossas atividades. Bom, lá na página 6, onde está falando pequenas histórias e grandes leituras, ela traz pra gente o significado da palavra mini, né? Que vem de uma coisa pequena, em miniatura. E aí tá perguntando o seguinte: se a palavra mini conto, ela tem alguma ligação com o tamanho desse texto? Sim, né? Então a gente pode dizer que sim, explicar. Por quê? Vamos ler a explicação da tia Lu. Porque é um texto pequeno quando comparado com um conto comum. Essa é uma sugestão de resposta, tá bom? Porque um conto, ele é bem maior. Como esse texto ele é bem curto e ele também é uma historinha chamada de conto, mas é pequeno, ele recebe o nome de mini conto, porque ele não deixa de ser um conto, só que de tamanho reduzido, tá bem? Aí o primeiro mini conto, eu acredito que todo mundo já leu, né? Chamou O Quarto, e é o menino, ele tá falando que os pais dele não entendem, né? Que eles não entendem porque ele é adolescente e que adolescente é assim mesmo, né? E aí tem um jogo rápido da página 7. Vamos corrigir ele juntinhos então. A primeira pergunta era: qual é o tema do mini conto, né? O quarto. Aí a tia Lu escreveu que ele trata-se de um conflito, né? Entre pais e filhos. Quem tá diferente não tem problema, desde que esteja parecido, tá bom? A 2. O que o narrador quis dizer quando comentou que os pais o chamam de porco para baixo? Quando a gente fala, ele é porco para baixo, ou seja, que ele é uma pessoa desleixada, descuidada, tá bom? Então, sugestão de resposta é que eles o consideram bagunceiro e desorganizado, tá? Essa é só uma sugestão para a gente estar interpretando esse texto. A perguntinha de número 3 era a seguinte: por que a palavra eles, né, aparece o tempo todo entre aspas? Porque, pessoal, no final do mini conto, o que ele fala? Que eles, né, que ele tá achando que eles não são os pais verdadeiros e que ele foi o quê? Os pais foram abduzidos. Então ele acha que eles são extraterrestres. Então, sugestão de resposta: porque o narrador acredita que eles não são seus pais verdadeiros, tá? Quem colocou algo parecido também está correto. Agora o mini conto 2, ele conta, né, sobre o menino que foi internado porque ele estava com a perna quebrada e ele foi engessado e os amigos iam escrever mensagens, né, no gesso dele. E quando tiraram o gesso, tadinho, a perninha dele ficou torta. E aí ele disse que mesmo assim os amigos deles eram um consolo dele e que ele ia continuar feliz porque ele tinha os amigos, né? Bem bonitinho esse mini conto. Aí na página 8 temos o jogo rápido sobre esse mini conto, tá? A tia Lô vai corrigir ele junto com vocês, certo? A primeira pergunta era a seguinte, né? A letra A. Na primeira frase do mini conto, há a seguinte passagem: enquanto eu estava no hospital, todo mundo escreveu no gesso. A quem o narrador se refere com a expressão todo mundo? O que dá pra gente entender? Que ele está se referindo aos amigos e às pessoas que o visitaram no hospital, né? Perfeito. Aí a letra B. E qual que era o tema desse mini conto? Sugestão da tia Lô é que a amizade supera as dificuldades, né? Porque mesmo com a perninha torta, os amigos ainda continuaram ao lado dele, né? Bem bonitinho. E aí o seguinte era assim, a número 2. Tinha que completar um quadro. A tia Lô não vai mostrar em forma de quadro porque vai ficar confuso, porque as letras vão ficar bem pequenas, tá? Então eu vou falando por tópicos, ó. Tá anotadinho certinho. O primeiro é a situação inicial. Então a tia Lô vai mostrar primeiro a resposta do primeiro, depois do segundo, terceiro e do quarto, tá bom? Nessa ordem. Vocês vão comparar com o que vocês fizeram, tá? A estrutura, situação inicial. Qual foi a situação inicial do mini conto 1?
Então, se tratava de reclamação dos pais sobre o quarto, né? Que os pais achavam o quarto dele muito bagunçado. E o 2, ele fala sobre um personagem com a perna engessada, tá? Essa foi o início dos 2 mini contos. E depois ele pergunta pra gente qual foi o conflito, a situação ali, né, que gerou o problema. No primeiro conto, a gente pode pôr que foram os pais que arrumavam o quarto do filho e ele, né, não gostava, se sentia que estava errado aquilo, que quem tinha que cuidar do quarto dele era ele. E no mini conto 2, o conflito foi quando o menino descobriu que a sua perninha ficou torta, né? Foi quando todo mundo falou, coitadinho dele, né? Ficou com a perninha torta. Então, esses foram os conflitos. Em seguida, ele pedia pra gente colocar qual foi o desfecho da história. No mini conto 1, a gente pode dizer que o menino concluiu, né, que quem arruma o seu quarto não são seus pais. Ele achava que eram extraterrestres. E o do mini conto de número 2, o menino fica com a perna torta, mas continua com muitos amigos. Pessoal, quem quiser, tá pausa para poder ler com mais calma, porque a Tia Lu vai falando, senão o vídeo fica muito extenso, tá bom? E cansativo. Por último, ele perguntava o tipo de narrador. Lembra que a Tia Lu falou que pode ter um narrador personagem, que é quando eu tenho um discurso indireto, e o narrador observador, que ele tá por fora contando a história. E aí, é um discurso, né, discurso direto, perdão. Então, no mini conto 1, nós temos um narrador personagem, e no mini conto 2, nós temos um narrador observador. Bom, essa foi, né, a correção da nossa atividade. E eu espero que vocês tenham conseguido concluir ela em casa, tá? E a atividade de casa vai ser sobre matemática no dia de hoje, tá bom? Amanhã nós retornamos com outra disciplina e outras tarefas, tá? Um beijão, fiquem com Deus, amo todos vocês.